Como você pode evitar que um sonho romântico se transforme num casamento problemático? Grande parte de sua felicidade no casamento dependerá do que você espera dele. Este vídeo ajudará você a não ter falsas expectativas. Sendo realista, o que você pode esperar do casamento? Vamos abordar 3 pontos. Espere benefícios, espere desafios e espere o inesperado. Vejamos cada um desses pontos em mais detalhes. Espere benefícios. A Bíblia apresenta um conceito positivo do casamento. Veja alguns benefícios. Companheirismo. Algum tempo depois de ter criado Adão, o primeiro homem, Deus disse: "E não é bom que o homem continue só." Daí, ele criou Eva para ser companheira de Adão. Escrito em Gênesis capítulo 2 versículo 18. Deus criou os dois para serem diferentes com qualidades únicas e ao mesmo tempo compatíveis. Isso torna marido e esposa excelentes companheiros um do outro. Parceria. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4 versículo 9: "Valem mais 2 juntos do que um sozinho, pois o esforço de 2 consegue melhores resultados." Isso com certeza se aplica ao casamento. Intimidade. A Bíblia diz em 1 aos Coríntios capítulo 7 versículo 3: "O marido deve satisfazer as necessidades sexuais da esposa, e a esposa deve fazer o mesmo pelo marido." Depois de casar, você poderá fazer sexo sem a ansiedade e o arrependimento que geralmente fazem parte das tristes consequências do sexo antes do casamento. Assim concluímos que o casamento é um presente de Deus, nos diz a carta a Tiago capítulo 1 versículo 17. Por obedecer aos princípios dele, você pode esperar que o casamento seja muito gratificante. Agora pergunte-se: tenho um conceito negativo do casamento por causa dos maus exemplos que tenho visto, talvez em minha própria família? Se tenho, que pessoas conheço que são bons exemplos para imitar? Espere desafios. A Bíblia apresenta um conceito realista sobre o casamento na primeira carta aos Coríntios capítulo 7 versículo 28. Seguem alguns desafios que você pode esperar. Conflitos. Não existem 2 humanos idênticos exceto o fato de serem imperfeitos. Assim, um casal terá conflitos de vez em quando, por mais compatíveis que eles sejam. Às vezes, eles podem até dizer coisas desagradáveis das quais mais tarde se arrependerão. Se alguém não peça no falar é uma pessoa perfeita, diz a Bíblia na carta a Tiago capítulo 3 versículo 2. Em vez de tentarem o impossível, ou seja, evitar que surjam desentendimentos, casais felizes aprendem a conversar e resolver os problemas assim que surgem. Decepções. Somos bombardeados por filmes e seriados em que a moça encontra seu par perfeito e eles vivem felizes para sempre. Quando um casamento não corresponde a essas expectativas, o casal pode se sentir decepcionado. É claro que, depois do casamento, marido e mulher vão descobrir outras imperfeições e manias um do outro. O segredo é se lembrar de que o verdadeiro amor persevera em todas as coisas ou até mesmo diante de decepções. Nos diz a primeira carta aos Coríntios capítulo 13 versículos 4 e 7. Ansiedade. A Bíblia diz que alguém casado está ansioso das coisas do mundo na primeira carta aos Coríntios capítulo 7 versículos 33 e 34. Essa ansiedade é normal e muitas vezes até apropriada. Por exemplo, você talvez ache difícil sustentar a casa. Pode ser que marido e mulher precisem trabalhar só para pagar despesas com alimentação, roupa e moradia. Mas tudo dá certo quando há colaboração entre os dois. Como nos aconselha a 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8. Então concluímos que se namorar é como soltar pipa, casar é como pilotar um avião. Você vai precisar de muito mais habilidade e esforço para lidar com os desafios turbulentos, mas você pode vencê-los. Pergunte-se: como você lida agora com os conflitos que tem com seus pais e irmãos? Consegue reagir bem às decepções? Como lida com as ansiedades? Espere o inesperado. Se estiver pensando em se casar, não há nada de errado em ter as expectativas, como por exemplo, que a pessoa tenha os mesmos objetivos que você, ou seja fisicamente atraente. Você talvez chegue a encontrar alguém que satisfaça a todas elas. Mas sejamos realistas, as pessoas mudam com o tempo bem como as circunstâncias. A Bíblia diz: os que se casam terão certa medida de tribulação.
Em 1 aos Coríntios capítulo 7 versículo 28. Às vezes, essa tribulação vem de uma fonte inesperada. Então, podemos concluir que para ter um casamento bem-sucedido, você deve esperar o inesperado. Sendo assim, como se preparar para o inesperado? Se você se casar, precisará de duas coisas. Primeira, ter um conceito realista. Por mais compatíveis que vocês dois sejam, você deve esperar que nem sempre concordarão em tudo. Nem sempre terão as mesmas prioridades. Nem sempre gostarão de fazer as mesmas coisas. Nem sempre se sentirão tão apaixonados como no início. Situações como essas são comuns. Mas elas só estragarão seu casamento se você deixar. Lembre-se de que a Bíblia diz que o amor o persevera em todas as coisas e ele o nunca falha. Escrito na primeira carta aos Coríntios capítulo 13. A segunda coisa é o comprometimento. Se vocês dois estiverem determinados a ficar juntos, não importa o que aconteça, estarão em melhores condições de superar problemas inesperados, como se fossem um só corpo, nos diz Mateus capítulo 19 versículo 6. Alguns dizem que o comprometimento torna o casamento um fardo. Mas, na realidade, acontece o contrário. O comprometimento dá estabilidade ao relacionamento. Quando surgirem problemas inesperados, vocês procurarão soluções, não a saída mais fácil. Para criar um senso de comprometimento, você precisará pensar no casamento de modo racional, não sonhador. É assim que você deve encarar o casamento como um relacionamento duradouro. Afinal, com o tempo, as circunstâncias podem mudar. Sem dúvida, você e seu cônjuge mudarão também. Se você terá um casamento feliz ou não, muito dependerá de sua habilidade de esperar o inesperado e saber como lidar com isso. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário e like. Que as bênçãos de Deus estejam com vocês.